E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa, essa segunda temporada que a gente faz aqui de Portugal. A primeira temporada fizemos do Brasil, participaram diversas personalidades, jornalista William Vac, Pagode da Ofensa, entre outros. E hoje eu tenho um convidado muito especial, ele que é um dos jornalistas consagrados e renomados aqui da imprensa portuguesa. Não exagero, não exagero. Eu converso hoje com José Gomes Ferreira. Sr. Primeiro-Ministro, começo por lhe perguntar porquê é que o Governo está a deixar gripar o motor da economia, nomeadamente nos seguintes indicadores. O desemprego, que acabamos de saber que subiu. O investimento estagnou. As exportações caíram 2% na comparação homóloga. O volume de negócios da indústria também caiu. A nova emissão de obrigações do Tesouro já foi a um preço mais caro. Porquê que acha que a confiança está a desaparecer da economia? Veio de tomar para Lisboa hoje para fazer sucesso em todo o país. Você que é um dos jornalistas mais consagrados aqui de Portugal, como começou a sua vida jornalística? Eu acrescento aquilo que disse, depende do ponto de vista. Há alguém que acha que eu de facto digo coisas que são úteis para as pessoas, há outros que consideram que eu faço política e que tenho opções que não lhes agrada e por isso já não utilizam esses adjetivos. Mas eu convivo bem com isso tudo. Eu comecei em 1987 numa rádio que era a Rádio TSF e comecei muito interessado em jornalismo em geral, obviamente, mas sobretudo muito interessado em números, porque eu sempre achei que os políticos, quando falavam, diziam num dia uma coisa e no dia seguinte a coisa contrária e justificavam-se utilizando duas desculpas mais esfarrapadas e as pessoas acabavam por não questionar e eu sempre achei que isso não era uma maneira honesta de comunicar com as pessoas, portanto sempre gostei de números e sempre achei que os números nos dão uma sensação de estabilidade como rochas que estão no leito de um rio, enquanto a água passa de um lado e do outro, que são as palavras, ora passam de um lado, ora passam do outro, e as rochas sempre nos dão estabilidade, e para mim os números sempre foram isso. E, portanto, eu baseei a minha carreira profissional em números, fazendo jornalismo económico na Rádio TSF, no Jornal Público, na SIC Notícias e na SIC Online, onde estou. Voltando lá um pouquinho para a cidade de Tomar, como é que era a sua infância? Quero falar da minha infância. Foi uma infância que não foi fácil, no sentido de que nasci numa cidade que não tinha eletricidade, até aos meus 14, 15 anos não havia. Não tinha televisão, por definição. O meio de comunicação que existia era a rádio a pilhas e não havia estrada asfaltada, não havia sistemas de comunicações, pronto, não havia nada. E havia muitas dificuldades, mas uma grande solidariedade entre as pessoas. E isso acho que me ajudou a moldar a personalidade, no sentido de achar que é preciso sempre uma reserva de energia para enfrentar as dificuldades da vida. Não se deixar vencer, mas ao mesmo tempo ir contando com a solidariedade de outros que se constrói nesse tipo de relações de um meio difícil. Com que idade você veio para Lisboa? Eu fiz a minha escola secundária, o chamado liceu, até aos 17 anos e depois aos 18 anos estava na universidade. Fez jornalismo? Em Lisboa. Se apaixonou por jornalismo. Como é que foi a sua entrada aqui na SIC? Foi um convite de um fundador da SIC, fundador no sentido de diretor-geral que lançou a operação, Emílio Rangel, que me tinha convidado para integrar os quadros da Rádio TSF em 88, onde começámos em 87 e onde eu depois fui chamado para trabalhar. Primeiro foi um curso de formação profissional em que estivemos nessa rádio a aprender e a ajudar a lançar a rádio ao mesmo tempo, e depois fui convidado para ficar a trabalhar em 88, e esse mesmo Emílio Rangel, em 1992, foi convidado por Francisco Pinto Paulo Simão para lançar uma operação de televisão com um novo canal, uma nova licença de emissão de televisão, portanto em regime de televisão privada. E ele convidou-me e eu vim. Aliás, há uma história que foi, ele estava a moderar um debate num clube de empresários em Lisboa, e eu fui lá fazendo a cobertura pelo Jornal Público. E no final ele dirigiu-se a mim, cumprimentou-me e disse: Zé, queres fazer televisão comigo? Queres ir para trabalhar em televisão? E eu disse-lhe: Emílio, eu não sei televisão, não sei fazer televisão. E ele disse-me: eu também não sei, vamos experimentar. E fizemos a SIC. E virou essa paixão.
O Zé Gomes Ferreira, ele é considerado um dos principais jornalistas econômicos de Portugal. E hoje, como é que é a sua relação com os políticos, principalmente com o presidente da República, o primeiro-ministro? Porque quando tem que bater, bate. Né? Quando temos que fazer as perguntas difíceis, fazemos. Quando temos que comentar criticamente, e eu também faço esse trabalho, que eu não sei se no Brasil existe tanto, segundo sei, não existe tanto como em Portugal, que é o jornalista, para além de fazer a notícia e de contribuir para fazer as entrevistas, obviamente, depois também dá a opinião. E aqui em Portugal existe esse género de jornalístico, que é pessoas com mais experiência dão a sua própria opinião. É a mesma coisa. Ótimo. E eu também faço esse trabalho. E eu dou a opinião muitas vezes criticando opções do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, dos Ministros das áreas setoriais, nomeadamente Finanças, Economia, Segurança Social e por aí fora. E eu faço essa crítica muitas vezes de forma muito contundente, até agressiva. Há quem diga que é agressiva essa forma de fazer essas críticas. Mas tento sempre fazê-las fundamentadas. Em consequência disso, tenho tido muito boas conversas informais com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, com o Ministro das Finanças, com o Ministro da Economia, por aí fora, e até conversas no sentido de cultivar o humor e as brincadeiras, trocando mensagens no WhatsApp, no SMS, e desenvolve-se uma relação que é, ao mesmo tempo, de distância, mas de respeito, que penso que é mútuo. Resultado, quando se convida para uma entrevista, eles normalmente aceitam, e eu sinto-me sempre à vontade para os criticar de um ponto de vista da pergunta que leva a uma crítica implícita. E eles já sabem que é assim. Resultado, respondem-me sempre, às vezes muito fundamentadamente, outras vezes nem tanto e eu volto à carga, mas existe uma relação de franqueza e até de amizade entre nós, sendo certo que eu não deixo de fazer as perguntas. Os governos e os bancos centrais estão a pensar numa coisa que eu acho altamente perigosa. Estão a pensar em acabar com o dinheiro físico. E isto foi dito, e está a ser dito, e é repetido por muitos banqueiros, que o dinheiro físico já não interessa a ninguém, só dá chatice, tem questões de segurança e por aí fora. Na sua vida, aquele garotinho, aquele miúdo, como vocês falam, lá de Vale da Laje, de Tomar... Onde é que foi buscar isso? Traçando aquela... O Vale da Laje é uma terra que não vem no mapa. É tão pequenina. Quando eu lá vivia, tinha 36 casas. É uma terra que é junto a um rio, que era um curso de água selvagem há muitas décadas. Entretanto, foi construída uma barragem e ficou um espelho de água grande com uma barragem e as casas da aldeia, que eram longe do curso de água, ficaram perto. E, entretanto, foi descoberto por investidores daqui, da Grande Lisboa e de outras paragens, e fizeram casas novas ao lado das casas antigas. Resultado, o meio cresceu um bocadinho. Na altura era muito isolado, muito afastado do mundo, e eu tinha, como disse, a rádio para me ligar ao mundo, e os livros que eu pedia aos amigos que estudavam ou em Lisboa ou em Tomar, que me levavam ao fim de semana, e, portanto, abria a minha cabeça ao mundo, lendo esses livros e jornais que eles me traziam. Traçando uma linha do Zé Gomes Ferreira, do miudinho que morava em Vale da Laje, até se tornar o jornalista renomado e respeitado que é hoje. Obrigado. Qual é o balanço que o Zé Gomes faz dessa carreira lá de Vale da Laje até hoje? Reconheço que muitas atitudes e muitos princípios que existiam naquela altura, naquela vida bastante dura, utilizo-os hoje em dia. Para muita coisa. Servem-me, por exemplo, como um princípio de perseverança, como aguentar situações difíceis e continuar em frente, vem desse tempo. Eu sempre achei que teria muito a aprender com o mundo e um dia teria algo a partilhar. E para que isso acontecesse tinha que arranjar maneira de fazer carreira fora, nunca me esquecendo do local de origem. E essa ideia que é de longo prazo, perdurou sempre, até hoje, e perdura naquilo que eu tenho a fazer. Eu tanto estou a tratar de uma urgência, ainda há bocadinho tratei de uma urgência de uma reportagem que é preciso editar para o Jornal da Noite e não havia quem a fizesse porque o colega que estava na rua a recolher o material teve uma questão familiar, teve que sair. E o coordenador pediu-me ajuda e resolvemos em 2 minutos, conseguimos arranjar uma solução de um outro colega que resolveu. Portanto, é o instantâneo. Ou acontece um incêndio ou um acidente e tem que sair uma equipa, resolvemos instantaneamente. E o objetivo é imediato e consegue-se, mas há outros objetivos que se estabelecem na vida, como por exemplo, do ponto de vista profissional agora falando, por exemplo, perceber uma política económica, financeira e fiscal
para poder comentá-la a qualquer momento quando surge uma notícia. É de médio e longo prazo. A pessoa tem que estar sempre atenta e ler e falar e perceber que a qualquer momento há uma notícia, pequena que seja, e a pessoa vai para a antena e comenta. Portanto, já é o médio prazo. E depois, estabeleça um objetivo de escrever um livro. Escrevi 3. Um sobre a política e a que Estado nos conduziu a política em Portugal. Outro sobre as grandes opções da sociedade e aquilo que nós não participamos e devíamos participar para melhorar a sociedade, portanto, participação cívica e a falta dela. E outro sobre a banca e o sistema financeiro e, neste momento, o peso que constitui sobre a economia. Em lugar de contribuir, é um peso. E agora tenho mais 2 projetos na cabeça e de fazê-los a médio e longo prazo. Um deles é, o título eu posso revelá-lo. Cuidado com a sua conta bancária vai ser o título. Porquê? Porque nós estamos a pagar aos bancos para ter o dinheiro nos bancos. É esse o tema desse meu livro. Está quase escrito, mas não consegui acabá-lo. Está dentro do meu computador. É um projeto de longo prazo. Portanto, comecei-o há mais de um ano, hei de acabá-lo daqui a um ano. E há outro projeto que é sobre as grandes empresas e a maneira como atuam para tornar os mercados em oligopólios, isto é, grupos de interesses que estabelecem preços e políticas de remuneração a si próprios contra os consumidores. É de acabar esse projeto também. E aquilo que era o objetivo de longo prazo, que eu desde pequeno cultivava, aplico o mesmo princípio no estabelecimento de um plano para conseguir estes resultados. Até agora não me tenho dado mal. Zé Gomes, para falar um pouco da economia de Portugal, que hoje Portugal é uma das maiores economias do mundo. É uma das economias, neste momento, mais consolidadas. Não é das maiores, por definição, mas é das mais consolidadas no sentido de termos conseguido aguentar a dívida que temos e estarmos a pagá-la. Somos bons pagadores. Se recuperou, sim, é verdade. E se recuperou. Desde a crise, se recuperou muito rápido. Comparado com o Brasil, por que eu faço essa pergunta? Porque vários brasileiros e vários imigrantes vêm para Portugal para tentar uma vida melhor, tanto financeira, por falta de trabalho. Como que o Zé Gomes Ferreira avalia hoje a economia de Portugal? Esses imigrantes podem ajudar, podem prejudicar? Como é que você faz? São muitas perguntas numa só. Muito rapidamente. Nós, portugueses, e não digo só portugueses a residir em Portugal, há muitos que estão fora e são agentes económicos que contribuem para Portugal, conseguimos perceber, que ninguém assume as nossas dívidas para as pagar a não ser nós próprios. Conseguimos perceber, foi difícil, mas conseguimos perceber, coletivamente. Isto ainda continua a ser discutido, no sentido de se dizer, apareceram uns senhores financiadores que eram da chamada Troika, que nos impuseram a austeridade, portanto, medidas muito duras. Isso é verdade, e há quem tenha ainda hoje a tentação de atribuir as culpas da nossa crise e das nossas fragilidades económicas à União Europeia e ao exterior. Isso é um erro. E a maior parte de nós já percebeu que nós é que fazemos a nossa economia ou não fazemos e deixamos de pagar. Essa foi a grande mudança que se deu. A grande mudança que se dá nas economias não é de se vender mais ou menos. É de atitude e de mentalidade. Que é nós entendermos que, primeiro, temos de criar riqueza para pagar as dívidas. Segundo, ninguém paga as nossas dívidas. Temos que ser nós. Isso foi entendido pela maioria e nós trabalhamos mais e melhor para pagar as dívidas. Foi de tal maneira que convencemos os nossos credores de que estamos a pagar e estamos a pagar. Com a ajuda do exterior, é verdade, mas estamos a pagar. Portanto, é por isso que nós melhoramos. Há um problema na comparação com o Brasil. É que nós atravessámos um período em que os voluntarismos da política, isto é muito importante, a ideia dos políticos de que eles podem orientar o jogo económico para um setor, para outro, ajudando mais alguns agentes económicos, dando-lhes mais crédito através da banca, apostando mais em vender certo produto. Quando o Estado se mete nisto é muito complicado. Porque o Estado não tem essa vocação. E nós, durante um determinado período, fizemos isso. O que é que nós criámos com isso? Criámos setores menos eficientes e dívida muito mais dívida. E, de repente, fomos para a bancarrota. E agora percebemos que não podia ser assim. Demos muito mais aso à iniciativa privada, muito mais à vontade à iniciativa privada e, indiretamente, incentivámos os exportadores, os criadores de riqueza a exportar, a procurar um mercado fora. O Brasil fez isso em alguns momentos, em muitos momentos da sua história, mas entrou num período muito parecido com o nosso, que foi politicamente querer orientar grandes setores da economia.
Quando se discute no Brasil, e desculpem que eu não sou um grande especialista da economia brasileira, mas há uma coisa que eu vejo que é uma discussão errada. Por exemplo, o modelo que levou a que houvesse corrupção na Petrobras, que é um modelo voluntarista em que a política diz devemos ir para ali e fomentar e ajudar quem quer ir para ali e pôr a banca a dar crédito a quem quer aquele projeto. Resultado, foi o que se viu. Corrupção. Porquê? Quem tem o poder de decidir quais são os agentes económicos que devem ser beneficiados quer colher alguma coisa. É assim que funciona a corrupção. E é assim que se começa a orientar mal uma economia. E a discussão que se faz a nível nacional no Brasil é o nível de corrupção que houve dentro da Petrobras e outros grandes grupos económicos, de públicos e privados, e o nível de corrupção que pagaram para conseguir contratos, e essa discussão tem que se fazer. Mas o que está por detrás, eu não vi essa discussão no Brasil, que é discutir. Mas esperem lá, o modelo económico que está por detrás da Petrobras é saudável? É razoável? Porquê é que ninguém discute qual é o custo de tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade, do pré-sal? O grande problema do Brasil, neste setor, é esse. É o confronto do custo do petróleo tirado de 7 mil metros de profundidade com o custo do petróleo tirado das areias bituminosas do Canadá ou de onde ele continua a jorrar, que é das areias da Arábia Saudita através dos poços de petróleo. E para ser rentável tirá-lo do pré-sal, é preciso que o preço do petróleo nos mercados internacionais esteja acima de $100. Ele muitas vezes não está. E isto o Brasil não discute e devia discutir. E deviam discutir outras formas de captação de energia e outras formas de orientação da sua economia abertamente. E é isso que eu acho que é um confronto de ideias que não me parece que esteja a ser feito no Brasil, nesse aspecto. E no outro aspecto, tudo o que tem a ver com a orientação das contas do Estado no Brasil, eu acho que não tem a mesma clareza que tem em Portugal. Eu digo isto para ser construtivo. Porque durante muito tempo em Portugal essa clareza não existia. Eu vou explicar, vou exemplificar. Segundo percebi, os orçamentos dos Estados federados no Brasil, cada Estado tem o seu orçamento. Sim. E imagino que existe um orçamento federal em que existem verbas que são distribuídas pelos Estados. A relação de consolidação entre uns e outros, de forma a que se saiba exatamente quanto é que é gasto pelo Estado brasileiro, considerando os seus diferentes níveis, regional, estadual, federal. Aqui em Portugal, regiões, administração central. Fazer a consolidação dessas despesas todas e de onde vem a receita levaria a perceber o que é que o poder público ou o agente público, Estado Federal, Estados Federados e regiões no Brasil conseguem ter de receita e quanto é que estão a gastar e qual é o verdadeiro déficit e consolidar isso tudo para perceber qual é o verdadeiro déficit no Brasil. Eu acho que não existe essa clareza como existe em Portugal. Reforma da Previdência. Por exemplo, não sei como é que é feita no Brasil. Sei que em Portugal há uma discussão muito grande sobre será que o sistema de previdência é sustentável? Eu tenho sempre uma resposta, que é contrária à maioria da opinião que aparece publicada, que está na falência. Não está na falência. Por uma razão muito simples. Quando estiver com receitas muito abaixo daquilo que pode pagar, haverá sempre quem faça uma reforma no sentido de pagar menos. É elástico. Claro que isto, dito assim, tem consequências sociais gravíssimas. Porque se os governantes não cuidarem que o sistema tenha receitas suficientes, um dia terão que cortar muito e podem provocar uma revolta social. Mas se houver vontade política de ir diversificando as receitas, o sistema nunca estará na falência. E não está. Porquê? Porque depende da vontade política. É a mesma coisa que o euro cair e deixar de existir. Todos os teóricos que previram que o euro ia acabar enganaram-se. E em 2011, 2012, essa discussão foi muito intensa em Portugal. E eu muitas vezes disse aos meus colegas, vocês estão enganados se acham que o euro vai acabar. Porque vocês, nas vossas análises económicas, põem sempre todas as coordenadas da entrada na matriz, menos uma, que é a vontade política. Nunca se esqueçam dessa. E a vontade política acabou por salvar o euro, com a Sra. Merkel, com o Sr. Sarkozy e por aí fora. No sistema de segurança social, de previdência, em Portugal, é a mesma coisa. Havendo vontade política, o sistema existirá sempre. Com mais ou menos receitas, mais ou menos gastos. Como não se podem cortar muito os gastos, tem que se promover a diversificação das receitas. Isso é possível. Não está falida. Tem que se ter cuidado. No Brasil não conheço, mas tem que ter o mesmo tipo de discussão. Que é perceber onde é que podem buscar a receita e como é que a podem distribuir racionalmente para não favorecer muito uns em detrimento de outros.
essa discussão é preciso ser feita com muita clareza também no Brasil. Jair Bolsonaro. O que o Zé Gomes pensa sobre Jair Bolsonaro? Vou dizer uma coisa que disse em relação a Donald Trump. Não interpretem as minhas palavras como a minha preferência. Não vou dizer a minha preferência. Mas quando Donald Trump foi eleito, eu disse: este senhor irá ser reeleito. Vamos ver o que é que acontece. Mas eu acho que ele vai ser reeleito. E acho que Bolsonaro é capaz de ser reeleito, se souber gerir as expectativas das pessoas. Não estou a dizer com isto qual é a minha preferência. Estou a tentar fazer uma análise objetiva e fria. Há um momento nas sociedades em que quem promete tudo a todos acaba por não dar nada a ninguém. Isto refere-se a modelos do passado. E de repente aparece alguém a dizer assim: espera lá, então mas nós conseguimos dar tudo a todos e não cuidamos de saber de onde é que vem a receita e não temos opções que nos garantam a sustentabilidade. E depois escolhe um modelo que é ordem, autoridade, chefia forte, escolher um caminho. E quem está habituado à democracia e a discutir tudo diz assim: mas este senhor parece um ditador. Só que se esquece que a maioria das pessoas já tem a cabeça no outro lado, que é, se há um modelo que promete tudo a todos e está sempre toda a gente a discutir tudo e não há eficiência nas decisões públicas, então vamos escolher um caminho de alguém que escolhe e que diz: vamos para ali, mesmo que haja erros. E as pessoas às vezes preferem isso. A democracia tem destas coisas complicadas. É que às vezes depois se escolhe-se alguém que utiliza os métodos menos democráticos. É a essência da democracia. E, portanto, sobre aparecerem pessoas que querem exercer a autoridade de uma forma forte, eu não me surpreendo, porque há momentos na história em que as pessoas já estão fartas do mesmo modelo. É da psicologia social. E eu arrisco-me a dizer: alguém que decida, eu vou por ali, e quero ir por ali, e as outras pessoas começam a pensar: espera lá, então mas havia alguém que ora ia para um lado, ora ia para o outro, agora este senhor quer ir por este caminho, pode ser errado, mas vamos embora porque ele ao menos sabe o que quer. Eu acho que este modelo pode levar a uma reeleição. Volto a dizer, não estou a manifestar a minha preferência em termos político-partidários, até porque nem conheço o Brasil o suficiente, nem os atores da política brasileira. Mas acho que ele prometeu muito ou prometeu pouco? Ou ele foi realista? Foi realista em muitas coisas. Marcelo Rebelo de Souza e Antônio Costa. Para o José Gomes Ferreira, qual é a avaliação desses dois políticos portugueses? São dois seres extremamente adaptáveis. Extremamente adaptáveis. Adaptam-se a todas as circunstâncias. E isso define-os como pessoas à partida vencedoras. Se adaptam, sabem adaptar-se. E adaptam-se às circunstâncias que aparentemente seriam as mais difíceis. Um presidente que passa a presidir a um país que tinha acabado, embora já tivesse passado alguns meses, mas na prática tinha acabado de sair, tinha passado um ano e pouco, tinha acabado de sair de uma bancarrota e de uma assistência financeira internacional, um primeiro-ministro que agarrou o país antes disso, e sem ter a maioria dos votos, a maioria simples, não foi o mais votado, como sabemos, adaptou-se de uma maneira absolutamente surpreendente, chamando partidos que nunca quiseram, um deles nunca queria o poder, o outro não tinha experiência de poder, e acabou por colher o suporte desses dois partidos e acabou por se adaptar e conseguir governar. O outro acabou por se adaptar no sentido de perceber a alma do português, perceber a cabeça do português, responder aos seus anseios e às suas expectativas e até medos e frustrações, e responder pela positiva e motivar. Portanto, são dois seres adaptáveis que sabem tirar. Um deles, o Presidente, sabe tirar o melhor das pessoas e o outro sabe tirar o melhor da situação política e de quem está à volta dele a governar, que, aliás, já tinha provado isso na Câmara de Lisboa, Câmara Municipal, onde tinha governado em coligação. Se me perguntas, mas eles têm a noção do que é mais sustentável para o país a longo prazo? Eu atrevo-me a dizer que não têm. Mas porque são adaptáveis, se entrarmos numa época de dificuldades, eles saberão procurar quem tem outra visão e aponta outros caminhos, e acho que eles saberão procurar. Para a gente finalizar esse papo, o José Gomes Ferreira pode, no futuro breve, encarar alguma coisa na política? Alguma vaga na política? Eu já faço política, mas não é política partidária, e eu não gosto de política partidária. Eu nunca gostei das amarras que um partido político traz às pessoas e às consciências das pessoas. Eu não me revejo em nenhum programa eleitoral a 100%, nenhum. E, portanto, nunca
por via de um partido já existente, estaria na política. Se houvesse em Portugal possibilidade de candidatos independentes formarem grupos que se candidatassem à Assembleia da República e tivessem um projeto, mas que não tivesse ligação a nenhum partido político legalmente constituído, poderia encarar um dia essa hipótese. Mas como não existe e a Constituição não vai ser revista, não vou por aí. Mas faço política no sentido de dizer que julgo saber quais são as melhores opções que em cada momento estão à nossa frente para nós podermos ter uma sociedade mais equilibrada. E ao optar, por exemplo, e eu sou muito claro nisso, eu opto por um sistema de ensino que tenha uma forte componente pública, quase, eu diria que a maioria pública, que depois seja completada com o ensino privado, mas que eu acho que será sempre supletivo, isto é, como complemento e alternativa, nunca como via principal para os portugueses terem educação. Porque tem a ver com aquilo que, a longo prazo, eu acho que a sociedade tem que garantir. Que é, se formos por vias privadas de ensino e as tornarmos exclusivas, há de haver muita gente que não consegue e um dia é completamente afastado do sistema. Isso é um perigo. Isto é um pensamento de esquerda. Olhando à saúde, a mesma coisa. Se não houver um sistema de saúde abrangente, universal e que chegue a toda a gente facilmente, sem necessidade de termos um seguro de saúde que tem que ser pago e muitas vezes é cortado no primeiro momento em que há uma dificuldade grave. Se não houver esse sistema de saúde público, o país estará mal. Porque há muita gente que não conseguirá ter acesso. Saúde e educação, segurança social gerida pelo Estado. Eu não acredito nos fundos de pensões privados a gerir o dinheiro da Previdência. Não me venham com essa conversa. Por todo o mundo, cedo ou mais tarde, há problemas com os fundos de pensões porque fazem apostas erradas, perdem muito dinheiro e os contribuintes acabam por não ter a reforma que queriam. E isso é um perigo. Tem que haver sempre um Estado que garanta o principal da gestão dessas reformas. Claro, dando sempre a possibilidade de a pessoa fazer aplicações no sistema privado, obviamente. Estas três áreas eu acho que devem ser maioritariamente públicas. Isto são pensamentos de esquerda. E depois acredito na iniciativa privada para criar riqueza. Aliás, eu defino muito rapidamente em termos políticos. Sou um liberal na criação de riqueza e sou ou um democrata cristão, ou um social-democrata, ou um socialista moderado na distribuição de riqueza. E as duas coisas têm de existir. E o melhor de cada um destes sistemas deve ser interpretado por nós e aproveitado por nós. É por isso que eu nunca serei de nenhum partido, porque eles apostam numa coisa ou noutra. Zé Gomes Ferreira, obrigado por essa entrevista. Foi um gosto. Hoje eu conversei com Zé Gomes Ferreira, um dos jornalistas mais renomados aqui de Portugal. Até o próximo Papo de Casa. Tchau.